E aí pessoal, tudo joinha? Espero que sim, eu sou Sérgio Cassioli, estou chegando com mais uma videoaula sobre eletrônica digital. Na última videoaula falamos um pouco sobre as regras de De Morgan, não é mesmo? Os teoremas de De Morgan. E eu acho que estamos prontos para entrar em resolução, em simplificação de funções lógicas. Mas como é uma matéria um pouco difícil, tá? Todo mundo sente muita dificuldade em fazer, em assimilar essas regras, que são os postulados, que são as identidades, que são os teoremas de De Morgan, eu resolvi criar essa videoaula como uma recordação, um reforço para que vocês assimilem estas regras. Tá ok? Então, nesta videoaula estaremos revendo alguns conceitos e nos preparando para na próxima videoaula começarmos a resolver exercícios. Ok? Preparados? Então venham comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre simplificação ou simplificações de expressões booleanas. Mas como essa matéria é uma matéria bastante difícil, vamos dizer assim, ela é complicada, ela envolve muitos conceitos, não é algo assim de simples assimilação. Então, eu acho que é importante fazer algumas recordações. Tá? Eu vou começar recordando um pouco sobre a nossa matemática cotidiana, depois eu vou entrar na matemática, na álgebra de Boolean. Tá? Eu espero que com isso eu consiga clarear as ideias de vocês, para que vocês assimilem esses conceitos, tá? De simplificação dentro da álgebra booleana. Então vamos lá. Vamos recordar um pouco, na matemática, na nossa matemática do dia a dia, nossa matemática cotidiana, eu teria aqui a propriedade comutativa. Essa equação, 2 mais 4. Tá? Nesta adição, não importa se eu faço 2 mais 4 ou se eu faço 4 mais 2. O resultado é sempre o mesmo. Assim como na multiplicação, se eu faço 2 vezes 4 ou eu faço 4 vezes 2, é exatamente igual. E assim seria se eu tivesse n grupo de números. Eu poderia trocá-los, fazer primeiro um, depois o outro, ou primeiro o outro, depois o um, e o resultado seria sempre o mesmo. A matemática, nossa matemática cotidiana, ela nos permite esse tipo de ação, ok? Vamos pensar também, vamos ver um pouquinho sobre as propriedades associativas. Então, na adição, imagine que eu tenha uma expressão que me diga 4 mais 6 mais 5. Eu vou somar primeiro 4 mais 6 e depois o resultado eu vou somar com 5. Ou seja, 10 mais 5, 15. Eu posso somar diferente. Eu posso somar primeiro 6 mais 5 e depois somar o 4. Ou seja, 6 mais 5, 11 mais 4, 15. E deu o mesmo resultado de cima. Então, não importa o que eu some primeiro, vai dar sempre o mesmo resultado. Ok? Na multiplicação, não é diferente. Se eu tiver uma equação aqui, 5 vezes 2 vezes 4, eu posso começar fazendo 5 vezes 2, que dá 10, vezes 4, 40. Posso começar pelo final. 2 vezes 4, 8, 5 vezes 8, 40. Tá certo? Então, qualquer que seja a minha atitude em somar isso, não importa o que eu faça, vai dar 40, desde que eu some todos os membros, ou desde que eu multiplique todos os membros, ok? Essa é a propriedade associativa. Bom, outra coisa a comentar são os elementos neutros. Dentro da nossa matemática, na soma,
o elemento neutro é 0. O elemento neutro é aquele que, somado a qualquer outro número, ele não interfere, ele permanece o outro número. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que eu some a 0 vai permanecer o valor da qualquer coisa que eu somei. Ou seja, 2 mais 0 são 2. 4 mais 0 são 4. 10 mais 0 são 10. Ou seja, o 0 ele é um elemento neutro. Ele pode ser adicionado sem alterar o resultado final dessa equação. Ok? Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Tá? Ou seja, 2 vezes 1 são 2, 3 vezes 1 são 3, 10 vezes 1 são 10, 20 vezes 1 são 20, e assim por diante. Vamos falar agora em algumas propriedades que só funcionam para a multiplicação. Então, propriedade distributiva. Imagine que nós tenhamos aqui duas expressões, imagine aqui. Primeiro, 2 que multiplica x mais 4. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, primeiro eu multiplico 2x, então eu multiplico 2 vezes o primeiro elemento, pego o sinal daqui, mais 2 vezes o segundo elemento. Se tivesse um sinal e mais elementos, seria o sinal, mais vezes o terceiro, 2 vezes o quarto, o quinto, e assim eu ia montando o meu resultado aqui, tá certo? Vamos resolver essa aqui, por exemplo. Como eu disse, seria 2 vezes 2, 2x. O mais vem para cá, 2 vezes 4, 8. Então, com a propriedade distributiva, eu faço esta multiplicação e chego a este resultado. Então, 2 vezes x mais 4, entre parênteses, é o mesmo que 2x mais 8. Ok? Esta outra equação aqui. A mesma coisa. Eu estou com o 2 em evidência, multiplicando 4x mais 2, que está entre parênteses. Desta forma, 2 vezes 4, 8x. Copio o sinal, 2 vezes 2, 4. O que quer dizer que 2 vezes 4x mais 2 é igual, é a mesma coisa de 8x mais 4. Ok? Vamos pensar agora na fatoração. O que seria a fatoração? A fatoração seria o fator inverso, o caminho inverso deste aqui. Por exemplo, aqui nós partimos de 2 vezes x mais 4 e chegamos a 2x mais 8. Tá ok. Agora, se a minha equação, se a minha expressão fosse esta e eu quisesse voltar para esta, como se faz a fatoração? Ok. Então, eu tenho 2x mais 8. A primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar um termo comum aos dois elementos desta equação. Por exemplo, 2 e 8. Entre 2 e 8, eu vou falar, puxa, eu não tenho nada em comum. Tem. Porque aqui dentro do 8, eu posso escrever 8, por exemplo, como 2 vezes 4. 2 vezes 4 não são 8? Então, eu não poderia, em vez de 8, colocar aqui 2 vezes 4? Podia ser 2x mais 2 vezes 4? Então, o 2 estaria em evidência. Tá certo? Então, vamos fatorar esse camarada. Vamos colocar o 2 em evidência. Colocar um número em evidência significa colocar o número em questão aqui, no caso 2, sinal de multiplicação e abre parênteses. Ok? Isso é colocar o 2 em evidência. Qual é o próximo passo? Eu tenho 3 perguntas a fazer para continuar fatorando. Quem eu quero, quem eu tenho e quem me falta. Ou o que me falta. Então, quem eu quero? Nesse caso, eu quero o primeiro termo, eu quero 2x. Quem eu tenho? Eu tenho 2. O que me falta? O x. Então, aqui eu vou colocar o x. Ok? Eu coloco o x. Aí, eu copio este sinal, então vai lá mais 2, tá? Aqui a mesma coisa. Quem eu quero? Eu quero 8. Quem eu tenho? Eu tenho 2. O que está me faltando? 2. Falta 4. 2 vezes 4, 8. Tá certo? Então, eu coloco 4 aqui. Ou ainda, eu poderia dividir. 8 dividido por 2 dá 4. Tá ok? Então, veja que eu cheguei à equação 2x mais 4. Ou seja, 2x mais 8 é o mesmo que 2 vezes x mais 4. Vejam, é exatamente o início daquela equação de cima. Eu voltei. Eu primeiro fiz a distributiva e depois eu fiz a fatoração. Ok? Vamos fazer o mesmo com o próximo exercício, com o próximo exemplo? Vamos pegar 8x mais 4. O que eu vou fatorar aqui? Bom, eu posso fatorar o nosso querido 2 de novo.
Tá certo? Eu fatorizo 2 por quê? Porque o 2 está aqui dentro e o 2 está aqui dentro também. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho o 2. O que eu quero? Eu quero 8x. O que me falta? Faltam 4, porque 8 dividido por 2 dá 4. 4x é o que me falta. Ok, copio o sinal de mais. E aqui, o que eu tenho 2. O que eu quero 4. E 4 dividido por 2 são 2, é o que me falta. Então, eu cheguei a 2 vezes 4x mais 2. Exatamente o início aqui em cima, antes de eu ter aplicado a distributiva. Perfeito? É fácil fazer isso na matemática comum, tá certo? Vão guardando esses conceitos, hein? Ok, o próximo passo, então. Vamos começar agora com a matemática, com as álgebra de Boole, ou álgebra booleana, ok? Então, nós temos aqui, como eu já mostrei em aulas passadas, isso aqui é apenas uma recordação, nós temos os postulados da álgebra booleana. O que são postulados? Postulados é tudo aquilo que se sabe que é verdade, que não precisa se provar. Você tem que entender e tem que aceitar como verdade, ok? Então, vamos começar aqui com as identidades booleanas, tá? As identidades. A primeira identidade. Eu tenho aqui uma série de identidades mais fáceis, mais simples, tá? Eu coloquei aqui de 0 a 9, numerei de 0 a 9. Então, eu tenho, por exemplo, a primeira identidade diz que A mais 0 é igual a A. Bom, nesse momento nós temos que esquecer um pouco a nossa matemática cotidiana, a nossa matemática que nos é ensinada desde o do primeiro ano na escola, e pensar que isso aqui é uma matemática booleana. Vamos pensar que isso tem a ver com circuitos digitais, com lógica digital. Então aqui nós não vamos enxergar esse mais como sendo um mais. Vamos enxergar isso aqui como uma lógica OR, ok? Então vamos pensar, aqui ele está dizendo que A OR 0 é igual ao próprio A. Por que que A OR 0 é igual a A? Muito bem. Deixa eu abrir aqui a tabelinha. Eu lembro que sempre eu uso isso aqui para vocês como exemplo, para forçar, para facilitar o entendimento. Então, vamos imaginar, isto aqui é uma porta OR, é uma lógica OR. Então, para OR, eu deveria imaginar este circuito. Um circuito de duas chaves, HH, em paralelo. É uma OR. O que ele está dizendo? Que o sinal que entrar neste lado chegará a este lado desde que uma ou a outra, por isso OR, ou em inglês, esteja em nível lógico 1, ou seja, fechado. Se essa aqui estiver fechada, o sinal vai por cima e vai chegar aqui. Se ela estiver aberta, em 0, e a de baixo estiver em 1, fechada, o sinal vai chegar do outro lado por baixo, passando por aqui. Ok? Então, o importante é lembrarmos que isto é uma lógica OR, e que sendo OR, basta um dos lados ser 1 e eu terei o valor igual. Ora, então voltemos para cá. Se eu tenho o valor A, não importa o que eu tenho aqui, uma vez que eu sei que essa porta vai estar aberta. O que manda é o meu A. Se o meu A for 1, eu vou ter 1 aqui no final. Se o meu A for 0, eu vou ter 0 no final. Ok? Primeira lógica, muito simples de ser entendida. Desde que nós nos lembremos que isso é lógica booleana. E precisamos levar em conta as lógicas digitais. Ok? Vamos ver a segunda identidade. A segunda identidade diz que A OR 1 é igual a 1. Por quê? Se eu tenho uma dessas chaves fechada, qualquer que seja o estado lógico da minha variável A, sempre vai passar o sinal. Porque uma estando fechada é o que basta para o sinal aqui deste lado, vamos chamar de lado X, chegue aqui ao meu lado Y. Tá ok? Então não importa o estado de A, o sinal vai ser 1, o resultado será 1. Tá? Vamos pensar agora na identidade número 3. Aqui diz que A OR complemento de A é igual a 1. Por quê? Vamos pensar que A seja 0. Tá? O complemento de A não é 1. Não é o inverso de A? Pois então, se A é 0 e o inverso é 1, eu já tenho uma das chaves em estado 1. O sinal vai passar, o lado de cá vai ser 1. Uma chave estando em 1 é o suficiente para o meu circuito conduzir. Ok? Então, A OR complemento de A só pode dar 1 na saída. Tá certo? Outra identidade. A OR A é igual a A. Certo? Se eu tiver 0 e 0 é igual a 0. Se eu tiver 1 e 1 é igual a 1. Tá? Muito simples também de se entender.
Agora vamos pensar na lógica AND. Agora vamos falar na lógica aqui de cima, as duas chaves HH em série. Então, para que o sinal atravesse essas duas chaves, ambas têm que estar em nível lógico 1. É a única maneira do sinal atravessar, é ambas estarem em nível lógico 1. Ok? Então, veja, ele diz que A AND 0 é igual a 0. Claro, qualquer coisa, se uma das chaves estiver aberta, vai ser 0, nada vai passar. A AND 1 é igual a A. Opa, claro, se eu tenho uma das chaves fechada, o que vai importar é o estado da outra chave. Se tiver 0, vai dar 0, se tiver 1, vai dar 1. Portanto, o estado do A, que se nota aqui, vai se notar aqui também. Tá certo? Também sem mistérios. A AND complemento de A é igual a 0. Bom, o A e o inverso dele é 0. Por quê? Eu tenho que ter as duas chaves em nível lógico 1. Mas eu não posso, uma está sendo sempre invertida. Quando eu tiver 1, eu tenho a outra em 0. Quando eu tiver 0, eu tenho outra em 1. Então, nunca eu vou ter estado lógico alto. Eu nunca vou ter passagem do sinal pelas duas chaves. Então, A AND complemento de A é 0. Só pode ser 0. Vamos pensar aqui embaixo. A AND A é igual a A. Claro, se eu tenho 0 AND 0, as duas chaves abertas, eu vou ter nada, vou ter 0 na saída. Então, 0 AND 0 é 0. E se eu tiver as duas chaves em 1, A, vamos supor, A AND A igual a A, porque 1 AND 1 é igual a 1. Eu tenho as duas chaves fechadas e o meu sinal é conduzido, é 1 no final. Ok? Agora, a mais fácil delas. Não que essas daqui sejam difíceis, né? Mas a mais fácil. O que é um complemento? O complemento não é inverso de um estado lógico. Se eu tenho A em nível lógico 1, o complemento dele é o inverso, é o 0. E se eu tenho ele em 0, o complemento é 1, que é o inverso do 0, tá certo? Agora, se eu pego um estado lógico 1 e eu o inverto, coloco 0, e depois eu inverto de novo, ele não vira 1 de novo? Eu invertendo duas vezes, eu vou ter o estado dele inicialmente colocado. Ou seja, se eu tenho 1 complementado duas vezes, barrado duas vezes, eu tenho 1 de novo na saída. 1 vira 0, 0 vira 1, duas vezes. 0 vira 1, 1 vira 0 de novo, tá certo? Então, essa nona regra diz que A, ou o complemento de A complementado novamente, é igual a A. Sem mistério, tá certo? Muito bem, vamos avançar mais um pouco. Vamos agora para as comutativas, propriedades comutativas. A propriedade comutativa, vou até deixar isso aqui aberto de novo, porque eu acho que isso aqui é útil, sempre é útil. A propriedade comutativa diz que A mais B é igual a B mais A. Isso é igualzinho à nossa matemática cotidiana, à nossa matemática básica. Não importa se eu coloque o A na frente ou o A depois do B. A antes ou A depois do B, não importa. Eu posso trocar os elementos de posição, a operação lógica entre eles é a mesma, o resultado será o mesmo, ok? Então, A mais B, ou A OR B, é igual a B OR A. Muito bem. Já na multiplicação, ele diz que A AND B é igual a B AND A. A mesma coisa da nossa matemática básica também. Não importa a ordem dos elementos, o resultado será o mesmo, ok? Vamos para as propriedades associativas. Aqui ele está dizendo o seguinte. A OR B OR C é igual a A OR B OR C. Não importa, assim como na nossa matemática básica que eu mostrei no começo, não importa se eu vou fazer A mais B e depois C mais C, ou se eu faço B mais C e depois mais A. O resultado é exatamente igual. Assim como na lógica AND, na multiplicação. A vezes B vezes C é igual a B vezes C vezes A. Tá? Ou seja, lendo isso na linguagem correta, A AND B AND C é igual a B AND C AND A. Não altera o resultado. Muito bem, vamos para a propriedade distributiva. A distributiva diz o seguinte. Aqui eu vou aplicar a distributiva como na matemática normal. Eu tenho o A em evidência, tá? E eu vou fazer a distribuição desse A, a multiplicação item a item. Então eu pego A vezes B, fica A vezes B.
mantém o sinal e depois A vezes C. Tá certo? Então, o que eu fiz aqui, a distributiva que eu acabei de fazer na matemática comum. Peguei o primeiro termo, multipliquei pelo segundo termo, então ficou A vezes B, mantive, copiei o sinal, o segundo termo multiplicado também pelo mesmo elemento que está em evidência. Então, A vezes C. A vezes C. Ok? Não tem mistério, é muito simples, tá certo? Vamos agora entrar naquele teorema de De Morgan. Aqui é que mora a complicação. Na minha opinião, tudo isso aqui que nós vimos até agora é relativamente simples. O que vai complicar para o estudante é esta parte aqui, quando entra o nosso amigo De Morgan. Bom, aqui ele diz que o produto de dois elementos barrados é igual à soma dos dois complementos. Tá? Como é isso? Ele diz que A and B complementado é igual ao complemento de A or complemento de B. Isso é regra do teorema de De Morgan, que nós já provamos numa aula passada. Assim como o inverso também é verdadeiro. A soma dos elementos complementado é igual à multiplicação dos complementos desses elementos. Ou seja, A or B complementado é igual ao complemento de A and complemento de B. Tá ok? Veja que ele trabalha, ora com multiplicação, ele transforma para adição. Depois ele faz o inverso, ele pega a adição e transforma em multiplicação. Ok? Então, dando andamento, vamos ver agora as expressões auxiliares. As auxiliares existem outras, mas eu enumerei aqui as 9 mais utilizadas, tá? Então, eu acho que se vocês decorarem, entenderem e decorarem estas 9, vocês vão estar bem na fotografia, vão conseguir fazer as suas simplificações booleanas com maior facilidade. Então, o que ele diz aqui? São regras. Por exemplo, A or A and B é igual a A. Vamos provar essa aqui. Vou mostrar só essa aqui. O resto eu nem vou fazer, porque são regras, mas vamos desligar isso e vamos pegar aquela primeira regra, a regra número 17. Vamos resolver essa equação. A or A and B igual a A. Primeira coisa, batendo os olhos aqui, eu já vejo que eu tenho A neste lado e tenho A aqui neste outro termo também. Qual a primeira coisa que me vem em mente? Vou colocar o A em evidência. Colocar em evidência, o que é? É escrever o número que eu quero em evidência, no caso A, sinal de multiplicação, abro parênteses, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho A. O que eu quero A. Então, se eu já tenho, A dividido por A é 1, tá certo? 2 dividido por 2 é 1, 5 dividido por 5 é 1, então é o 1 que vem para cá, ok? A dividido por A é 1. Aí eu copio o sinal e vou fazer agora no segundo termo. Eu tenho A, eu quero AB. Bom, eu já tenho A, o que me falta? O B, então eu copio o B ali. Fecho parênteses porque acabou este lado da minha equação, que é o que eu estou resolvendo. Eu quero chegar ao lado direito, ok? Então, depois de ter aplicado a distributiva aqui, eu tenho este resultado. Vamos ver o seguinte, 1 mais B. Eu tenho alguma identidade que é uma regra para 1 mais B, ou B mais 1, porque a ordem não altera, tá certo? Assim como diz a propriedade comutativa, eu estou fazendo uma adição e não importa se eu pego A mais B ou B mais A, ambos são iguais. Então, eu vou procurar um B mais A, um B mais 1 ou um A mais 1. Eu tenho aqui a minha segunda identidade, diz que A mais 1 é igual a 1, tá? Nós já falamos o porquê. Então, eu tenho que A or 1 é igual a 1. Tudo isso aqui eu corto, vira 1. Então, eu tenho que o meu resultado é A vezes 1. Qualquer número vezes 1, é a minha sexta regra, é igual ao próprio número. Ok? Então, A vezes 1 é igual a A. Eu cheguei ao lado direito da minha equação. Então, eu estou provando que A mais A vezes B é igual a A. Tá certo? O lado esquerdo foi trabalhado e chegamos ao lado direito. Ok? Provado? Vamos em frente, então. Isso é o que vocês devem decorar daqui para frente. Tem que entender, tem que decorar. Eu não vou dizer que vocês têm que colar, mas vocês têm que ter isso aqui em mente, tá? Para nós darmos andamento e fazermos a nossa
as nossas simplificações, ok? Então eu vou encerrando por aqui, porque creio que eu tenha bastante matéria aqui já tem bastante material para vocês estudarem e aprenderem, assimilarem tudo isso. E na nossa próxima videoaula eu entrarei já com exercícios. Nós vamos estar resolvendo e simplificando circuitos, expressões lógicas com a utilização das nossas regras da álgebra booleana, ok? Então, vamos ao computador, venham comigo! Bom, é isso aí, pessoal. Como a aula ficou um pouquinho extensa e iria ficar ainda mais extensa, resolvi cortar. Deixo para que vocês assimilem todo esse material, leiam, releiam, ouçam novamente as explicações, tentem entender isso ao máximo, porque daqui para frente nós vamos utilizar muito. E não é algo muito fácil de ser decorado. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade em decorar as coisas. Eu gosto de entender e, na hora, tentar entender de novo, na hora de resolver, porque decorar não é comigo. Se você tem essa mesma dificuldade, não vai ser fácil você passar por isso nas suas resoluções, nas simplificações de equações lógicas. Mas, vamos em frente. Na próxima videoaula estaremos colocando alguns exercícios para que resolvamos juntos aqui e vamos assimilar essas regrinhas. Ok? Então, quem gostou, clica ali no joinha, inscreva-se no nosso canal, divulguem com seus amigos, comentem com seus amigos e me ajudem a trazer mais assinantes para o nosso canal. Ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!